E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com a parte 2 do sistema digestório. Então vamos desenhar essa parte inicial do sistema digestório, começando pela boca. Desenhamos aqui o dente, que corresponde à função mecânica, afinal de contas, é através dos dentes que você irá triturar os alimentos. Lembrando, eu gostaria que você imaginasse você comendo um sanduíche, um x-salada, na qual encontramos porções aí de carboidratos, proteínas e gorduras, bem como os exemplos que a gente faz em sala de aula. Então vamos desenhar aí o sanduba, por aqui uma cor nessa parte da carne desse hambúrguer. Nossa, dando fome agora, hein? Você está vendo agora este hambúrguer, que corresponde à parte proteica, a parte também de gordura, lembrando que a carne tem gordura. Então vamos dividir agora os nutrientes básicos que encontramos na alimentação: carboidrato, proteína e gordura. A primeira parte do sistema digestório, que é a boca, corresponde à digestão do carboidrato. Irei falar para vocês como ocorre isso, mas é necessário você saber que nós encontramos nessa parte inicial do sistema digestório, que é a boca, as glândulas salivares, como que está escrito aí. As glândulas salivares são compostas pelas algumas glândulas, são 3 importantes que você vai ver. As glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguares. Eu coloquei aqui não na ordem, mas está escrito aí para vocês. Essas glândulas produzem saliva. Isso é importante porque você umedece o alimento e isso irá facilitar a deglutição, que é o processo de engolir o alimento. É importante você saber que a saliva não tem somente essa umidade, esta água, mas ela tem algo que vai fazer a parte de digestão química. É isso aí. Digestão química dos carboidratos. Deixa eu apagar aqui que eu acabei errando. Afinal, essa parte de lousa digital, se você erra, você atrasa aí a narração. Então representamos aí o carboidrato como pão, deixar uma molécula grande, e esse pão vai ter que ser dissolvido, vai ter que ser degradado pela saliva. Mas por que ocorre a degradação? A saliva não é somente água? Não! Na saliva, as glândulas salivares produzem a saliva com uma enzima conhecida como pitialina ou amilase salivar. Lembrando a vocês que a saliva tem um pH neutro em torno de 7 e a enzima ela reage, ela funciona em um pH específico. Por exemplo, a saliva tem um pH neutro, o estômago tem um pH ácido e o intestino delgado, uma parte dele, tem um pH levemente alcalino. Mas iremos falar disso mais tarde. Então o que acontece? Esta enzima degrada o carboidrato em porções menores. Afinal de contas, essa é a função da digestão, transformar macronutrientes em micronutrientes. Então, se você lembrar aquele sanduíche todo mastigado, todo cheio de guspe, na qual o carboidrato está sendo digerido, ele precisa de alguma forma seguir para esse caminho de tubos que são o sistema digestório. E o órgão condutor, o órgão que vai levar esse alimento, afinal de contas, ele tem a função de conduzir o alimento, é o esôfago. O esôfago, ele conduz o alimento por peristaltismo. E vocês lembram que você tem no alimento o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, o que falta ser digerido? Falta ser digerido aí os outros nutrientes. Falta transformar os outros nutrientes em micronutrientes. E como é que funciona agora esse tal de peristaltismo que leva o nutriente, que leva o alimento até o estômago? O peristaltismo, ele faz com que o fluxo siga unidirecional. Um só caminho, não permite voltar. Isso ocorre através de movimentos de ondas peristálticas, como irei fazer agora no desenho. Isso permite que você, por exemplo, consiga deglutir o alimento até de ponta cabeça, porque o alimento não volta, o alimento não retorna. Essas ondas empurram o alimento para frente, seguindo aí um fluxo unidirecional para o estômago. Esse alimento ele chega até no estômago, mas ele não retorna, porque entre a última porção do esôfago e o estômago existe uma válvula
que acaba fazendo um papel de controlar isso aí. Ela não permite o refluxo do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago. O peristaltismo é importante porque ele faz o fluxo unidirecional do alimento. Continuando com uma anatomia básica do estômago, nós temos aqui superiormente o esfíncter gastroesofágico, fazendo com que o conteúdo estomacal não seja repelido, não tenha um refluxo. E agora, inferiormente, nós temos o esfíncter pilórico, fazendo com que o conteúdo gástrico não vá de uma vez para o duodeno. Aqui nessa porção que estou arrumando, é a porção do estômago chamada de cárdia. Essa porção está localizada na parte superior do estômago. Logo em seguinte, nós temos uma porção chamada de fundo do estômago. E aqui no meio nós temos o corpo do estômago com as pregas gástricas. Importante mostrar para vocês duas curvaturas. Uma curvatura maior, que é a curvatura gástrica maior, e a segunda curvatura, ela é chamada de curvatura ou curva gástrica menor. Essas são as estruturas básicas do estômago para prosseguirmos com as explicações fisiológicas e do funcionamento. Portanto, vamos desenhar novamente o estômago, aqui representado neste desenho. E se você for pensar agora, todo aquele conteúdo gástrico que está no estômago, nós temos um nutriente a ser digerido, um nutriente específico, que no caso seria a proteína. Por exemplo, um pedaço de carne. Além da carne, existem outros tipos de proteína, como você encontra no ovo, na carne do boi, no churrasco, no hambúrguer, etc. E a função é transformar essa carne, que é um polipeptídeo, é uma proteína muito grande, uma macromolécula, e transformá-la numa molécula menor, que é chamada de aminoácido. Aí sim é uma microestrutura que pode ser absorvida. Mas como isso ocorre? Então, primeiramente, você tem que lembrar que na parte interna do estômago nós temos uma mucosa, chamada de mucosa gástrica. Nessa mucosa, além do muco que protege o estômago, ela tem uma função interessante, a mucosa gástrica. Ela tem células especializadas que não só produzem um HCl, que é chamado de ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, mas também produz enzimas. Agora você deve pensar o seguinte: como que essas células aqui, que produzem o HCl, que é um ácido muito forte, em torno de 1,8, o pH dele, o estômago consegue sobreviver a esse pH tão ácido? Isso é algo interessante. A segunda coisa, se ela produz uma enzima que digere proteína, por que o estômago não digere ele mesmo? Vou explicar para você que o estômago, quando estimulado por fatores nervosos, ele produz uma enzima assim como o HCl. Só que o pepsinogênio que ele produz é uma enzima inativa. E com HCl secretado por um estímulo nervoso, por exemplo, o cheiro de uma comida, o mastigar, o sabor, ele faz com que o pepsinogênio se transforme em pepsina, que ela é ativa. Então, quando você começa a se alimentar, começa a aumentar a secreção de HCl e começa a transformar o pepsinogênio em pepsina, que é ativa, que vai degradar, assim, a proteína e transformar a proteína em moléculas menores, como, por exemplo, aminoácido. É assim que ocorre a digestão da proteína no estômago. Atenção, pessoal, não esqueça de assistir a parte 3 dessa videoaula. Um abraço para todos, muito obrigado e até mais!